Luiz Inácio Lula da Silva está na parede. Trump colocou o Lula na parede e esse ano de 2026 começou amargo para o Lula, cheio de trevas em cima da cabeça dele, porque ele não tem mais o Banco Venezuela dele. Estados Unidos prendeu Maduro, né, como todos nós já sabemos, e quem financiava as campanhas de Lula, quem despejava muito dinheiro nessas campanhas do PT, era a Venezuela. Né? E agora com o Maduro, com os Estados Unidos comandando ali, né, todo o país venezuelano, economicamente, né, fazendo essa transição de poder que está acontecendo agora, o Lula não tem mais esse valor, tá? Incluindo as diversos outros escândalos que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, mas o que eu quero falar especificamente é dos planos que foram por água abaixo de Lula, ok? Eu sou o Paulo Vitor do canal Me Disse, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar, pra gente ajudar sempre a verdade sempre aqui nesse país, ok? Que é isso que a gente merece, é isso que a sociedade brasileira merece, ok? Então vamos lá. O que tá acontecendo? O Lula, ele tava planejando vir começo de 2026, porque a gente tá andando de eleição, então começar esse ano com diversos anúncios, diversas campanhas, inaugurações de obras, anúncios econômicos e tudo mais, só que tudo isso implodiu desde que o Maduro foi preso. Isso impactou, pode parecer que não, porque na grande mídia não sai, mas eles estão muito impactados, eles estão sofrendo, eles estão se definhando ali, né? Eles estão secando, e a fonte secou, uma das fontes secou, né? E o que acontece? O Lula, ele é uma pessoa, né, no caso o Maduro, né, ele e o Lula, eles têm muita amizade desde sempre, né, quem colocou o Maduro lá na Venezuela foi o Lula. O Lula, na época do Hugo Chávez, ajudou muito engrandecer essa imagem do Maduro lá na Venezuela, porque o Lula tinha já uma imagem ainda, né, grande e tudo mais, né, lá atrás. E aí, é óbvio que a direita, é óbvio que nós, né, estamos usando isso muito contra o Lula para tentar diminuir a imagem e prejudicar a imagem dele esse ano, né? E aí isso é um dos fatores com que fazem, né, com que trazem aí esse gosto amargo de 2026 pro Lula, esse sabor amargo do Lula, né? E aí a gente tem também o impacto no Congresso Nacional, que com essa questão da Venezuela, enfraquece muito a capacidade do governo de ter barganha para negociar, né, todas as pautas que eles precisam com o Congresso, entendeu? Porque perde força. Então, existe um pânico instalado, né, ali em Brasília, e a oposição está explorando muito isso, né? No caso, a direita está explorando muito isso, e aí o governo perde o controle da narrativa legislativa, no caso, dificultando a aprovação de medidas que seriam o trunfo eleitoral para Lula em 2026. Então, qual que é o diagnóstico disso? Qual que é o que eles não conseguem digerir? O Lula, a percepção que o Lula tá tendo agora, diante do Brasil e diante do mundo, é de que ele tá se tornando uma pessoa fraca, né, uma pessoa corrupta. Presta atenção numa coisa, por mais que a grande mídia coloque as pessoas apoiando, as pessoas falando do Lula e tudo mais, gente, o Lula tá muito enfraquecido. Né, até diversas figuras aí de esquerda até comentando e falando que, né, o governo tá totalmente perdido, eles se perderam na roubalheira deles, entendeu? E o que causou isso? Além de todo, né, esse rebuliço que a gente tá vendo, é que economicamente isso prejudica muito o país, né? O Brasil, a economia do país, ela também é feita de investimento externo. E o que todo esse escândalo causa? A fuga dos investidores externos, entendeu? A fuga de investimento. E isso enfraquece cada vez mais a imagem do presidente, a imagem do Lula, que, né, eu não considero presidente, a imagem do bandido, do ladrão, né? E, consequentemente, a nossa economia, né? Então, e aí o que eles fazem, né? O presente que eles dão é mais imposto, né? Para poder lá tentar enxugar gelo, né? E aí, obviamente, a gente entra com todos esses escândalos do INSS, que envolve o Banco Master, que envolve o STF, que envolve, né, familiares, tanto dos ministros do STF, que envolve os familiares do Lula, Lulinha. O cara ganhava mesada de 300 mil reais de dinheiro vindo do roubo dos aposentados, entendeu? Aí envolve a Faria Lima, né? Quanto de dinheiro não foi lavado por um fundo ligado ao Banco Master, que é ligado ao STF. Assim, gente, é como se existisse um iceberg e a gente estivesse começando a ver tudo que tem no fundo disso,
sabe? Então, quando você olhar para o Lula, a primeira coisa que você pensa é escândalo, golpe, corrupção. O Lula é sinônimo disso. E o fim dele vai ser esse. O fim dele vai ser um sinônimo, sabe aquele bem cômico? Fala assim, o Lula, esse aí era um nada, um rato corrupto aí que atrapalhou o Brasil aí durante 20, 30 anos. Entendeu? Então, assim, infelizmente, né, lavou a cabeça de muitas pessoas. Isso realmente é uma pena. Mas o que a gente tem que entender aqui, de maneira geral, é de que, gente, o plano do PT, o plano do Lula, assim, tá definhando, tá implodindo, eles não vão conseguir, eles estão muito prejudicados, eles estão muito enfraquecidos. Só que isso, ao mesmo tempo, o que é bom, ao mesmo tempo é ruim, porque quando a pessoa começa a entrar numa fase onde ela não tem mais nada a perder, as atitudes começam a ficar muito mais drásticas, elas começam a apelar. E é essa apelação que pode ser perigosa, né? Não quero trazer especulações aqui ou falar coisas pesadas, mas, né, pessoas que partem daqui para uma melhor. Eu acredito nisso, né? Tentaram fazer isso com o próprio Bolsonaro, entende? Então, é uma questão delicada, que a gente ainda tá no meio do mês de janeiro, mas assim, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para acontecer, a gente nem chegou o carnaval ainda. Então, até as eleições, né, ainda tem Copa do Mundo, tem diversas outras coisas. Gente, tem muita coisa para acontecer. E vamos ver, né? Vamos ver aí os próximos capítulos. Mas uma coisa é certa: eles estão enfraquecidos, o Lula está enfraquecido. A carinha dele ali, ó. Carinha de filha da mãe, ó. Pelo amor de Deus, cara. Não dá para acreditar. E o que nós esperamos é que esse governo imploda ainda mais, certo? Nós esperamos que eles se percam e se acabem nas próprias coisas erradas que eles vêm fazendo aí com o Bolsonaro, com o Brasil, com a sociedade brasileira, né? Porque eles não pensam em ninguém. É tudo puramente narrativo, eles só pensam neles. O que eles querem é só poder, poder, poder e mais poder, ok? Então eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhar esse vídeo para a gente ter sempre a verdade e mais a verdade aqui no Brasil, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.